Então hoje, gente, a gente vai terminar esse livro. Oh, meu Deus, a gente vai terminar o Pentateuco. Glória a Deus. Você já pode dizer que você leu o Pentateuco inteiro, tá, gente? Olha só, que extraordinário, que legal. Eu li o Pentateuco, né? Então, glória a Deus, né? E ainda leu um livro extra além do Pentateuco, que foi Jó, né? Então, nós já lemos o Pentateuco e mais o livro de Jó. Glória a Deus, né? Então, hoje a gente vai finalizar esse livro extraordinário. Esses livros, né, essa coletânea aí de Moisés, a gente vai finalizar hoje. E a gente vai ver que vai começar um livro com uma abordagem diferente, porque a gente lembra que Gênesis, o Pentateuco, foi escrito por Moisés. Então a gente percebia a mesma fórmula de escrita, né? Era o mesmo estilo literário, né? Porque foi o mesmo escritor. E agora, semana que vem, a gente vai começar um livro novo, com um novo escritor, né? Que é Josué. Então a gente vai começar ali uma nova abordagem, é feita a abordagem de uma forma diferente. É bem legal o livro de Josué, vocês vão gostar bastante. A gente vai gostar, porque eu também tenho amado esse estudo e eu tenho aprendido muito, né? Eu ouvi há um tempo atrás que a melhor forma da gente aprender é ensinando. E é engraçado que é verdade, gente. Eu nunca aprendi tanto sobre Deus, sobre a palavra de Deus, como agora ensinando, né? Então, às vezes a gente pensa que porque a gente está ensinando, né? A gente não tá. Eu não tô recebendo, né? Eu só tô dando, né? Pelo contrário, eu tô recebendo tanto, né? Eu tenho recebido muito mais do que eu tenho dado, né? A impressão que dá é que eu tenho dado muito, né? Por estar aqui fazendo esse projeto, né? Gratuitamente, me dispondo, e não só aqui, né? Os alunos que me procuram sabem, eu dou orientação também, né? Assim, quando alguém tem algum problema, hoje mesmo uma pessoa me procurou com uma depressão, tudo, e eu presto esse tipo de trabalho, né? Então, às vezes as pessoas podem pensar que eu não tô recebendo, eu só fico dando, né? Mas não, gente, a gente recebe tanto, sabe? Eu sinto o amor de Deus na minha vida e eu tenho aprendido muito mesmo. E hoje eu consigo dizer que realmente a melhor forma de você aprender é ensinando. Nossa, eu tenho aprendido demais, né? Tem sido extraordinário. E agora a gente vai finalizar então a história de Moisés na Bíblia. A gente vai finalizar, vamos entender o que aconteceu aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre aquela questão que tem lá no livro de Judas, né? No livro não, na carta, né? Um capítulo só, na cartinha lá singela de Judas. A gente vai falar sobre aquela questão que há lá, né? Que diz que o diabo lutou com o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés. A gente vai falar sobre isso hoje, porque a gente vai estudar a morte de Moisés, né? Então a gente vai falar sobre isso, tá bom? Hoje a gente vai fazer o estudo de 2 capítulos. Eu vou pedir para todo mundo no Meet colocar o microfone no mudo, por favor. No final da aula, aí vocês liberam o microfone e a gente conversa, tá bom? Porque senão me atrapalha e volta o eco da minha voz, tá? Obrigada, Deus abençoe, amém. Então hoje a gente vai estudar 2 capítulos, tá? A gente vai estudar o Salmo 91, super conhecido, né? Muita gente conhece esse salmo. E o Deuteronômio 34. A gente vai estudar esses 2 capítulos hoje, tá bom? Então, antes de falar sobre esses 2 capítulos, antes da gente começar a comentar esses 2 capítulos, eu vou fazer a oração de sempre, né? Como eu sempre faço. Amém, Vicente, a paz do Senhor Jesus. Então, a gente vai fazer a oração de hoje, tá? E então a gente começa a falar sobre o estudo do dia, tá bom? Amém. Amém. Então, gente, agora a gente vai falar sobre Salmo 91, tá? O Salmo 91, né? Algumas pessoas, a gente vai ver que pela tradução da Septuaginta, né? Eles atribuem o Salmo 91 para Davi, né? Mas a tradução da Septuaginta, né? A tradução ali latina, né? Romana. Mas a tradição judaica. Oi, Henrique, no final, não tem problema, não dá para participar aparecendo, você fala isso, você aparecendo no vídeo, não tem problema, tá? No final da aula, se você tiver alguma dúvida, aí você pode conversar com a gente conversa tudo, mas se tá ruim para você transmitir a imagem, não tem problema, tá bom? Deus te abençoe. Então, o que acontece? O Salmo 91, pela tradição judaica, né? Pelos judeus, né? Eles atribuem o Salmo 91 para Moisés. Eles dizem que o Salmo 91 foi escrito por Moisés, na tradição judaica.
A gente lembra que a Bíblia verdadeira, né, a Bíblia ali no hebraico, né, a Bíblia no grego, né, a Bíblia no aramaico, né, as línguas que ela foi escrita originalmente, ela não tem divisão. Ela não tem capítulos, não tem versículos, né? Não tem essa divisão que a gente conhece hoje, né? Essa divisão foi criada, né, durante as traduções para facilitar o entendimento daquele que está estudando a Bíblia, né? Mas não existe. Então a tradição judaica entende, né? O Salmo 91 vem logo depois do Salmo 90, né? E quando você lê o Salmo 90 e depois você vai pular para o Salmo 91, você vê que não há nenhuma distinção, né, sobre algum escritor, algo assim. Então, por isso, a tradição judaica entende que o Salmo 91 também pertence a Moisés, porque o Salmo 90 pertence, a gente já estudou o Salmo 90, né? Então, a tradição judaica entende que o Salmo 91 também pertence a Moisés. E eu vou seguir nesse estudo a tradição judaica, então eu vou seguir o que os judeus entendem, tá? Eu não vou seguir a Septuaginta, né? Então, eu vou seguir a tradição judaica, tá? Então, a gente vai estudar o Salmo 91 hoje e depois do Salmo 91 a gente vai estudar Deuteronômio, capítulo 34 e vamos finalizar mais um livro. Graças a Deus, tô muito feliz. Cada livro que a gente finaliza, para mim, é como uma formatura. Eu me sinto como se eu estivesse me formando. É nesse nível que eu me sinto. É uma alegria de formatura, sabe? Amém. Tomara que vocês também se sintam assim, gente. Porque eu quero que, no mínimo, vocês sintam o mesmo prazer que eu sinto. E eu falo isso de verdade, sabe? Porque eu tenho tanto prazer nisso que o mínimo que eu quero é que vocês tenham esse mesmo prazer que eu sinto, no mínimo, né? Eu quero muito mais, né? Que vocês sintam muito mais. Mas, no mínimo, esse prazer que eu sinto. Essa alegria que eu sinto. Amém. Então, gente, aqui foi escrito por Moisés, segundo a tradição judaica, que é a que a gente vai seguir hoje, né? Então, a gente lembra aqui, segundo a tradição judaica, esse Salmo 91 foi escrito por Moisés durante a peregrinação no deserto e virou um cântico, era uma poesia ali que o povo cantava, o povo falava, aquilo era uma oração, né? Então o povo cantava isso para ter esperança, né? Para lembrar, né? Sobre Deus, né? Então eles cantavam isso, né? Era uma forma de poesia, né? Um cântico ali, uma poesia. Então diz assim, no versículo 1º e 2º, começa essa poesia que provavelmente esse pessoal, esse povo, cantou ali no deserto, né? E que foi Moisés que escreveu, segundo a tradição judaica. Então é assim que fala esse capítulo 91. Versículo 1º e 2º. Aquela pessoa, gente, eu não vou ler conforme está na Bíblia, tá? Eu vou traduzir para uma linguagem que a gente vai entender. Diz assim, aquela pessoa, né, que fica escondida em Deus, né? Aquela pessoa que decide fazer a morada dela em Deus, se esconder em Deus, né? Ela vai descansar nas asas de Deus, ela vai descansar no poder de Deus, né? Então, ali debaixo da sombra poderosa de Deus, ela vai descansar, porque ela buscou refúgio em Deus. Então, todo aquele que estiver passando alguma necessidade e buscar refúgio em Deus, vai encontrar. É isso que Moisés está dizendo, né? Então, no versículo 2, Moisés continua. Essa pessoa diz o seguinte sobre Deus. Essa pessoa que teve essa capacidade de buscar esconderijo em Deus. E nele ela vai encontrar, porque Deus vai dar esse esconderijo para ela. Deus vai dar uma sombra para ela de descanso. E essa pessoa vai dizer, meu refúgio e meu lugar seguro, né? Deus meu em quem confio. Então, essa pessoa que tem essa capacidade de se refugiar em Deus, de descansar em Deus, de buscar refúgio em Deus, está passando algum problema, tá passando alguma dificuldade e ela busca esconderijo em Deus, asilo em Deus, né? Então, essa pessoa vai encontrar. E essa pessoa que teve essa coragem de fazer isso, essa pessoa pode dizer que Deus é o refúgio dela, que Deus é o lugar seguro dela, porque ela confia em Deus. Então, no versículo 3 continua, né? Pois Deus, né, vai te livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, né? Então, essa pessoa vai poder dizer isso sim. E Deus vai dar seguro para essa pessoa, Deus vai dar refúgio para essa pessoa, né? Por quê, né? Porque ele vai livrar essa pessoa. Como essa pessoa foi lá e buscou nele refúgio, como essa pessoa foi lá e buscou nele, né, o seu esconderijo,
Deus vai dar um refúgio para ela e Deus vai livrar essa pessoa de todo o laço do passarinheiro. O que é o passarinheiro? Eu fui ler no hebraico para tentar entender, né? A gente lê passarinheiro, a gente fica pensando em passarinho, alguma coisa, não entende bem, né? Mas no termo em hebraico significa caçador, uma pessoa que prepara armadilhas. Então, o que está querendo dizer aqui? A verdade é que todo aquele que buscar refúgio em Deus encontrará. Por quê? Porque Deus vai livrar ele de toda armadilha, de toda estratégia do caçador. Né? Então, qualquer levante do inimigo que tenha, ainda que seja oculto, né? Ainda que seja uma estratégia oculta, né? Que a pessoa não esteja vendo, Deus vai proteger essa pessoa, é isso que está dizendo. E continua, e da peste perniciosa, né? E daquela destruição que se alastra, né? Daquela destruição que chega de repente, que vai sendo contagiada, né? Você encosta na pessoa e é contagiado por aquela destruição. Deus vai proteger você também disso, se você buscar refúgio nele, né? Então, olha que extraordinário, né? Esse salmo. Então, no versículo 4, Moisés continua falando. Deus vai cobrir essa pessoa que foi buscar refúgio nele, com as asas dele, com as penas dele. E lá, debaixo das asas de Deus, debaixo das penas de Deus, essa pessoa vai estar segura. A gente falou sobre isso, né? É uma forma poética isso, né? A gente falou sobre isso em Jó. Em Jó tem essa mesma abordagem desse jeito aqui. A gente lembra quando a gente estudou o livro de Jó, há uma poesia no livro de Jó que fala sobre isso. Que Deus deu asas aos animais e que Deus deu penas aos animais para que eles protegessem os filhotes deles. A gente estudou isso em Jó. E é nesse sentido que vem aqui. Moisés falando isso. Todo aquele que buscar refúgio em Deus vai encontrar. Por quê? Porque Deus vai livrar essa pessoa de tudo, né? De tudo que se levantar contra essa pessoa. E Deus não só vai livrar essa pessoa de tudo, mas Deus vai protegê-la com suas asas, como uma águia, um pássaro protege seus filhos no ninho, né? É nesse sentido. Então, aqui no versículo 4 continua. Então, a verdade de Deus será o escudo dessa pessoa, né? E eu fui pesquisar no hebraico, então, a verdade, né? A verdade de Deus, que seria essa verdade de Deus, né? A palavra de Deus vai ser o escudo da pessoa. Então, eu descobri que no hebraico essa verdade significa o caráter de Deus, quem Deus é, a fidelidade de Deus, né? Então, é no sentido de dizer, Deus é fiel e ele vai ser o escudo seu. Por isso, Deus é fiel e vai ser seu escudo, porque ele é fiel. Porque se você buscar refúgio nele, pelo caráter dele, pelos atributos dele, pela fidelidade dele, ele vai te dar refúgio. E ele vai te proteger debaixo das asas dele, né? Então, no versículo 5, continua. E assim, debaixo das asas de Deus, tendo Deus como seu escudo protetor, você não vai mais ter medo do terror. Você não vai ter mais medo de nenhum terror noturno que surja, de nenhum terror de dia que surja, então de nenhuma crueldade, nenhuma maldade que se levante, nenhuma coisa que cause espanto aos olhos das pessoas naturais, não vai te dar, não vai te causar. Porque você vai estar debaixo das asas de Deus e Deus vai ser o seu escudo. Então você já não vai ter mais esse temor, esse terror, esse espanto. Sabe aquela coisa que a Bíblia diz? A paz que excede todo entendimento humano? É nesse sentido. Tudo ao seu redor pode estar sendo destruído, tudo ao seu redor pode estar desmoronando. Todo mundo está correndo que nem doido, espantado, com medo. Mas você estará seguro, você estará em paz. Porque você está debaixo das asas de Deus e Deus é o seu escudo. Então, no versículo 6 continua, né? E nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola ao meio-dia, e nem ainda se for um terror muito sério, nem que ainda seja um espanto muito grave, um espanto que está se alastrando e tudo tem virado trevas, ainda assim você não vai temer aquilo. Você vai estar em paz, você vai estar seguro, porque você está protegido
em Deus, debaixo das asas de Deus, e Deus é o seu escudo. Então você não vai ter terror dessas trevas, dessa maldade que vem se espalhando no mundo. Não, você está tranquilo, porque Deus é a sua paz. E ainda, diz aqui, nem da mortandade que assola ao meio-dia, né? Ainda que você veja um resultado tão ruim quanto a morte, né, dessas pessoas, é uma destruição tão séria, tão grave, que você começa a ver mortes ali, começa a ver coisas muito ruins. E à luz do dia, claramente você vê tudo aquilo, mas ainda assim, você não vai se espantar daquilo, você não vai ter medo daquilo te atingir, né? É nesse sentido. Não é no sentido da gente ser frio e não ter compaixão ao outro, não é nesse sentido. Mas é no sentido da gente não ter medo que isso aconteça com a gente, que isso nos toque, né? É nesse sentido. Então, no versículo 7, Moisés continua. Olha, se essa morte começar a surgir, né, essa morte começar a acontecer, pessoas começarem a morrer, ainda que caiam 1000 ao seu lado, ainda que caiam 10.000 à sua direita, você vai continuar de pé. Isso não vai te tocar, isso não vai te atingir, porque Deus é o teu escudo, porque você está escondido debaixo das asas de Deus. Então, no versículo 8, continua. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, né? Então, aqui está dizendo claramente, você vai ver os ímpios serem castigados. Você vai ver os ímpios sofrerem. Você vai ver claramente isso. Então, no versículo 9, continua. E tudo isso vai acontecer. Nada vai te atingir, nenhum mal vai te tocar. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita. Você não vai ter medo do terror noturno, nem do espanto de dia. Você não vai temer nada e nada vai te tocar. Por quê? Porque você disse que Deus é o seu refúgio. Então, no versículo 9, ele diz isso. E tudo isso vai acontecer porque você disse isso. Porque você disse que Deus é o seu refúgio. Porque você fez de Deus a sua morada. Porque você fez de Deus o seu lugar seguro. Por isso, nada de ruim vai te acontecer. Então, no versículo 10 continua. Nenhum mal vai te acontecer, nada de ruim vai te acontecer. E nem praga nenhuma vai chegar perto da tua casa. Ou seja, nada de ruim vai acontecer com você e nem com a tua casa. Você vai ser separado. Então, no versículo 11 continua. E tudo isso vai acontecer, você vai ser protegido e sua casa também. Por quê? Porque Deus vai dar ordem aos anjos dele. O exército dele vai te proteger. O exército de Deus é muito maior do que o exército de Satanás. E o exército de Deus vai te proteger. O exército de Deus vai ter ordens sobre você para te proteger. Porque Deus não vai economizar esforços para te proteger. E esses anjos que Deus vai colocar para te proteger, vão te guardar, vão te proteger em todos os caminhos. Em todos os lugares onde você for, eles estarão com você, te protegendo. Então, no versículo 12 continua. Esses anjos que Deus enviará para te proteger, eles vão te sustentar nas mãos deles, eles vão carregar vocês nas mãos deles. Eles vão te proteger de forma a você não cair, não se machucar, vão levar vocês ali na mão com todo o cuidado, né? E assim, por eles levarem vocês nas mãos deles, eles não vão deixar que vocês tropecem em nenhuma pedra que apareça pelo caminho, porque vocês vão ser levados ali pelas mãos dos anjos de Deus. Então, no versículo 13 continua. Vocês, né, que se refugiarem em Deus, vão pisar o leão. Aqui leão é um sentido de ímpio, né? Vocês vão pisar os seus inimigos. Não são seus inimigos que vão te pisar, mas você vai pisar os seus inimigos. E a áspide também você vai pisar, né? O que é a áspide? É a cobra venenosa, é a serpente traiçoeira, né? É isso que está dizendo aqui. Então, você vai pisar os seus inimigos. E você vai esmagar, né? E também vai pisar a serpente venenosa. E você vai esmagar com os seus pés o leãozinho e a serpente. Você vai esmagar esses dois com os seus pés.
Não vai ser uma luta, não, difícil, né? Você não vai ter que se agarrar lá e suar muito, e não. Com seu pé você vai matar como se mata uma barata. É nesse sentido, né? É nesse sentido de que você vai esmagar com os seus pés. Porque você se refugiou em Deus. Então, no versículo 14, continua. Porque a Deus você se apegou com amor. E é por isso que Deus vai te livrar. Porque você se apegou a Ele com amor. E por causa disso, Deus vai te salvar. Porque você conhece o nome dEle. Você sabe quem Deus é. E por isso Ele vai te salvar. E a verdade é que você vai invocar a Deus e Deus vai te responder. E Deus vai ser contigo na angústia. Deus vai estar contigo ali. E Ele vai te livrar dela. Vai te livrar da angústia. E Ele vai te honrar. Ele vai te tirar, mas não é de qualquer jeito, não é no sufoco, né? Mas é com mão poderosa, braço estendido, e vai te honrar. E no versículo 16, então, continua. Então, ele vai te satisfazer com uma vida muito longa. E então, você vai ver que Deus salva. Que Deus é salvador. Amém. Que capítulo, salmo lindo, né? Então, amém. Esse é o Salmo 91, gente. Amém. Glória a Deus. Então, agora eu vou começar o Deuteronômio 34, tá bom, gente? A gente já finalizou o Salmo 91. Agora a gente vai para Deuteronômio 34. A gente vai falar sobre a morte de Moisés, o fim de Moisés. Deuteronômio 34 vai descrever um pouco a morte de Moisés. É lógico que quem escreveu Deuteronômio 34 não foi Moisés, né? Então, não. Deve ter sido Josué que escreveu Deuteronômio 34, né? Porque ele vai escrever também mais pra frente. Então, ele pode ter escrito Deuteronômio 34 ali, para falar sobre o acontecimento sobre Moisés. Então, diz assim no versículo 1 agora, de Deuteronômio 34. Então, depois de proferir as bênçãos ali sobre as tribos que a gente estudou na aula passada, depois de muito ter orientado aquele povo, né? Depois de ter passado o bastão publicamente ali para Josué, né? Moisés sobe para o monte, onde ele vai morrer. Então diz assim: então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, que é onde Deus falou para ele subir, que lá ele ia morrer. Então agora chegou a hora. Agora ele vai e sobe ao monte. Chega lá no topo do monte. E esse monte fica de frente para Jericó. E então, lá de cima do monte, Deus mostrou para ele toda a terra prometida. E lá de cima do monte ele teve vista, ele conseguiu ver toda a terra. Amém, Nilva, a paz do Senhor. E lá do alto ele conseguiu ver toda a terra. Desde uma extremidade até outra extremidade, ele conseguiu ver a terra completa. Então diz isso aqui. Então ele subiu e essa montanha onde ele subiu ficou lá no topo da montanha, estava de frente para Jericó, e Deus mostrou então toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naftali, e toda a terra de Efraim, toda a terra de Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental. Deus mostrou para ele o Negueb. Deus mostrou para Moisés a campina do vale de Jericó. Deus mostrou para Moisés as cidades das palmeiras, até Zoar, mostrou tudo. Tudo que era ali havia sido prometido. Então Deus foi e disse para Moisés: olha, Moisés, essa é a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. A sua descendência eu darei. Os seus filhos vão herdar, Moisés, essa terra. A sua descendência vai receber. E eu deixo você vê-la, Moisés. Eu deixo você ver com seus olhos toda essa terra. Mas lá você não vai pisar. Lá você não vai entrar, Moisés. Então, no versículo 5 diz que assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra de Deus. Então Moisés morreu lá no monte. Ele olhou para um canto, olhou para o outro, viu toda a terra e lá ele morreu. Mas havia uma promessa muito maior sobre ele, né? Então agora no versículo 6
diz que ele foi sepultado num vale. A paz, Jocélio, amém, Raquel. Então diz no versículo 6 que ele foi sepultado num vale. E diz que ele foi sepultado por Deus. Foi Deus que sepultou Moisés. Não foi outra pessoa, não. Aqui está dizendo claramente que Deus sepultou Moisés num vale. E ninguém sabe onde Deus sepultou o corpo de Moisés. Ninguém conseguiu achar o corpo de Moisés. Mas Deus disse que sepultou. Deus disse que enterrou o corpo de Moisés. Então, foi enterrado pelo próprio Deus, né? Provavelmente também para que não houvesse uma idolatria, né? Porque aquele povo podia idolatrar Moisés. Era capaz deles quererem ir lá no túmulo adorar o túmulo de Moisés, do jeito que esse povo era, né? Então, talvez para evitar isso também, então Deus sepultou e não disse onde sepultou. Ninguém sabe onde Deus sepultou. E foi o próprio Deus que sepultou Moisés. Então diz que Deus sepultou Moisés num vale, lá na terra de Moabe, de frente para Bet-peor. E ninguém sabe onde é que Moisés foi sepultado. Ninguém sabe. Então, no versículo 7, diz assim: tinha Moisés a idade de 120 anos quando ele morreu. E os olhos dele não escureceram. E também não faltou vigor para ele, não. O que está querendo dizer aqui? A gente lembra que Isaac, quando ele envelheceu, né? Ele foi perdendo a visão. Tanto que Jacó se aproveitou disso para fingir que era Esaú, né? Então a gente lembra disso. E Jacó, quando estava envelhecendo, ele também perdeu a visão, né? Então a gente lembra que ele também estava sem enxergar direito, que chegaram Efraim e Manassés e ele não conseguia enxergar direito. Aqui é isso, está querendo dizer não. Moisés morreu velho, mas ele não perdeu a visão como Jacó, não perdeu a visão como Isaac. Ele morreu com a vista boa, ele enxergava bem. E quando diz que não se abateu o vigor de Moisés, quer dizer que ele tinha saúde. Ele morreu com vigor, né? Ele morreu só o pó da rabiola, né? Que você olha para a pessoa e vai, vai morrer a qualquer momento, né? A gente lembra quando estudou Jacó até sempre falava isso, parecia que era um homem que ia morrer a qualquer momento, né? Quando ele se encontrou lá com o faraó, ele até falou isso, né? A impressão que dava é que Jacó ia morrer a qualquer momento. Mas aqui o que está querendo dizer é isso, que não. Você olhava para Moisés, você não dizia que ele ia morrer a qualquer momento, porque ele estava bem. Ele tinha saúde, ele tinha vigor, ele tinha força. Não era uma pessoa acabada que você olha e fala que tá perto, né? Não, ele não. Então, no versículo 8, continua. Então, né? Todo Israel chorou a morte de Moisés. Choraram a morte de Moisés por 30 dias. Fizeram um luto ali por Moisés por 30 dias. Lá nas campinas de Moabe. Então, depois se cumpriram os dias de luto por Moisés. Todo Israel fez 30 dias de luto por Moisés. Então, no versículo 9, começa Josué surgindo, né? Então diz, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Porque Moisés havia imposto a mão sobre Josué. Então Moisés, né, antes de morrer, colocou a mão sobre Josué e deu a Josué o espírito que estava nele, né? Impôs sobre ele aquela unção, né? E Josué recebeu aquela unção, né? É claro que a gente lembra que no Antigo Testamento o Espírito Santo não habitava dentro, né? Então o Espírito Santo não habitava dentro de Josué, mas habitava aqui fora e falava com Josué, né? Dava conselhos ali tudo e ele ouvia a voz do Espírito, ele tinha sensibilidade de ouvir o Espírito Santo, né? E é isso, o espírito ali de sabedoria de Moisés foi para Josué por imposição de mãos, né? A gente vai ver isso mais para frente. Tem muitos dons que são passados por imposição de mão, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é mestre na palavra, né? Ela, por imposição de mãos, ela pode passar para outra pessoa esse dom de mestre da palavra, né? E a outra pessoa pode ter esse dom também e começar a ensinar sobre a palavra de Deus, porque ela vai receber um dom por imposição de mãos, né? Então tem isso também. E foi o que aconteceu aqui. Josué recebeu, né? Por imposição de mãos, o espírito de sabedoria. Então aqui diz assim: os filhos de Israel deram ouvidos a Josué
e fizeram como Deus havia ordenado a Moisés. A gente lembra que realmente eu já falei isso, né? Durante a vida de Josué, Israel realmente vai cumprir a lei. Realmente Israel vai obedecer a Deus. Não vai ter problema. Israel vai ser obediente. Josué vai guiar certinho o povo. Não vai ter problema nenhum. Mas quando Josué morre, o povo se corrompe, né? Aí o povo começa a pecar contra Deus, né? Então, depois da morte de Josué, sim. Mas durante a vida de Josué, não. O povo respeitou muito Josué, ouvia muito Josué, não questionavam Josué, não tentaram fazer rebelião, então eles obedeciam ali certinho Josué. E ouviram a Josué, né? E no versículo 10, então diz, né? Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés. Um homem com quem Deus falava face a face. Um homem que tivesse manifestado tantos sinais, tantas maravilhas por mando de Deus, como Moisés fez lá no Egito. Nunca houve nenhum homem assim, até Cristo, é claro, né? Quem vem com a manifestação de poder, sinais, prodígios, né? Muito maiores do que os de Moisés é Cristo. Mas até que Cristo viesse, nunca houve na história nenhum profeta, né? Ninguém, nenhum homem na história que tivesse manifestado o mesmo tanto, né? A mesma quantidade em nível poder, em quantidade de sinais de Deus, de poder, de prodígios, né? Não houve até Cristo. Então, Cristo veio com vários sinais, né? Cristo veio com a mando de Deus com sinais incríveis, poderes incríveis, né? De ressuscitar mortos, né? Então, de curar enfermos, né? Então, até Cristo não houve nenhum como Moisés. E claro que Cristo é maior do que Moisés. Então, quando Cristo veio e manifestou sinais ainda maiores, né? Cristo vem, né? E profeticamente, né? Quando se fala, quando Cristo vem, já havia um prenúncio ali em Isaías, né? Ele é um profeta messiânico. Então, já havia um prenúncio ali que viria, né? Emanuel, né? E Emanuel é o quê? Deus é conosco. Deus vai estar com a gente. Deus vai estar aqui no meio de nós agora. Deus vai estar aqui, né? Deus é com a gente. E é nesse sentido, né? Moisés Moisés falava face a face. Sim, era um grande profeta. Mas como Cristo não, né? Como Cristo era o próprio Deus. Né? Então, Cristo é Deus conosco, né? Moisés não, Moisés falava face a face com Deus e trazia a mensagem de Deus, mas ele não era Deus. Cristo não, né? Então, até Cristo não houve nenhum outro profeta como Moisés. Mas aí Cristo veio e foi maior do que Moisés, né? Então, nunca mais houve, né? Alguém que manifestou os mesmos sinais, tantas maravilhas, falasse com Deus assim face a face, né? Se falava com Deus como? Em visão, em sonhos. Mas onde você entrar, a coluna de nuvem tá na tua frente, você conversar com ela ali, né? Não nesse nível, né? No nível dele ter visto Deus indo embora. A gente lembra que ele viu Deus permitiu que ele visse, né? Deus de trás, né? Indo embora ali. Não houve, né? Até Cristo, né? Cristo não. Cristo falava com Deus intimamente ali, né? Então, no versículo 12 continua. E no tocante a todas as obras de sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel, nunca mais houve nenhum profeta assim, até que Cristo viesse. Então, aqui finaliza agora a aula de hoje, só que eu vou falar um pouquinho sobre Miguel, e eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo de Judas, né? Judas é um livro de um capítulo só, bem curtinho. E no livro de Judas, no capítulo único do livro de Judas, Judas fala que, na verdade, o diabo, ele lutou contra o arcanjo Miguel, ele e o arcanjo Miguel lutaram pelo corpo de Moisés, né? O livro de Judas fala isso. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Hoje até teve uma pergunta sobre isso, né? Me mandaram uma pergunta. Primeiro, eu quero dizer assim,
O livro de Judas, quando Judas fala sobre esse acontecimento, ele não está chamando a atenção para a briga que teve. Não é esse o foco do livro. O foco não é falar o corpo de Moisés foi o objeto de briga de Satanás e Cristo. Não é esse o objetivo de Judas. O que acontece? Ali na carta de Judas, tá tendo um problema. Tá tendo um problema onde as pessoas começaram a subestimar. Não, é Judas, o irmão de Jesus. É outro Judas, não é o Judas que traiu Jesus, não. Então, o que acontece? Imagina. Então, o que acontece? Deixa eu tentar lembrar, gente. Eu me perdi. Peraí, rapidinho. Eu me perdi agora. Mas assim, deixa eu voltar. Eu vou voltar e eu vou lembrando. No livro de Judas, né? Judas não fala com esse enfoque de falar sobre Moisés. O enfoque do livro de Judas não é Moisés. O enfoque do livro de Judas é Satanás. Ele está querendo falar sobre Satanás no livro de Judas. O que acontece? Nessa época, quando Judas escreve essa carta, começaram a subestimar Satanás. Porque o que acontece? Os cristãos iam lá, expulsavam demônios, né? Praticavam curas, né? Então, eles começaram a subestimar o poder de Satanás. Então, eles começaram a brincar com Satanás. Então, eles iam e ficavam debochando de Satanás. Então, ao invés de ir lá e expulsar o demônio, eles ficavam debochando do demônio, ficavam conversando com o demônio, esse tipo de coisa, sabe? Então, começou a ter isso. Aí Judas escreve essa carta e fala do exemplo de Moisés, não para falar sobre Moisés, o foco ali não é Moisés, né? É que as pessoas vão e começam a focar no que não é para focar. Mas o foco lá não é essa mensagem. Qual é o foco lá que Judas está falando? Se você ler o capítulo inteiro, você vai entender. O capítulo inteiro lá, o foco é que você tem que ter cuidado. Você não tem que subestimar Satanás. É esse o foco de Judas. Judas estava querendo dizer isso para esse povo. Judas está falando, gente, eu tenho percebido que vocês têm brincado com Satanás. Vocês estão se achando tanto que vocês estão já começando a xingar Satanás, tirar uma de Satanás, brincar com Satanás, né? E cuidado, é esse sentido que o Judas está falando. Eu estou muito feliz, parabéns a todos nós, tá? A gente conclui hoje o livro de Deuteronômio. A gente conclui hoje o Pentateuco e eu tô muito feliz. Para mim é uma formatura. Cada livro que a gente finaliza para mim é como se eu estivesse me formando. Eu tô muito feliz mesmo. Nossa, eu fico muito emocionada. Cada término, assim, é uma conquista muito grande mesmo, gente. Porque cada livro que a gente finaliza é um degrau que a gente sobe, sabe? É um degrau que a gente vai subindo espiritual e vai entendendo mais de Deus, né? Porque a palavra de Deus é isso. A palavra de Deus é a revelação de quem Deus é. Mas Deus não se revela de uma vez só, ele vai se revelando aos poucos. Então, cada livro que a gente finaliza é uma revelação que a gente recebe. Então, eu tô muito feliz, porque a gente concluiu mais um degrauzinho. Agora a gente tá subindo mais um degrau. E eu tô muito feliz por causa disso. E eu quero parabenizar todo mundo, gente, porque a gente não desistiu, tá? E eu tô muito feliz que vocês não tenham desistido. Tô muito feliz que esse projeto vem crescendo, né? Eu comecei, quando a gente começou, eram 4 alunos, eu e mais 4. E hoje são mais de 14 mil pessoas. E eu fico muito feliz mesmo, porque é a palavra de Deus sendo recebida, é a verdade de Deus, né? Sendo propagada. E eu fico muito feliz por isso, tá? Então, que Deus abençoe a todos nós. E amém, Jocélio, parabéns para você também, amém. E segunda-feira, gente, a gente vai começar um livro extraordinário, que é o livro de Josué. É um livro de guerra. A gente vai ver a guerra ali, daquele povo entrando ali em Canaã. É extraordinário, gente. A gente vai começar já vendo ali sobre Raabe, Jericó, as muralhas de Jericó. Que extraordinário, é incrível, né? É muito legal, gente. Vocês vão amar o livro de Josué. E assim, a gente veio já de uma constante, né? 5 livros escritos por Moisés. Agora a gente vai começar a ler um livro escrito de uma outra forma, né? Porque é um outro escritor agora, né? Então a gente vai ver uma didática diferente ali, uma literatura diferente. Mas é bem legal, viu? O livro de Josué é bem ágil, né? Bem
histórico, né? É bem legal mesmo, tem bastante movimentação e a gente vê muito poder de Deus. É extraordinário ver o poder de Deus na guerra, né? É muito legal, é incrível. E amém, gente. Glória a Deus. Parabéns a todos nós, tá bom, gente? Até segunda-feira com a graça de Deus. Amém. No